Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, diz assim: E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Colocamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, diante do Teu altar. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma preciosa e especial. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai, a Tua unção, o Teu poder, Senhor. Fala comigo primeiramente, Pai. Fala com a Tua igreja. Que o Senhor venha derramar da Sua graça e da Sua unção sobre nós. Que não sejam, Senhor, as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração de uma forma poderosa e especial. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade do avivamento. O porquê que nós precisamos de um avivamento e o que isso pode trazer para as nossas vidas. E nós falamos de avivamento, e falar de avivamento nos dias de hoje, né, é muito difícil. Falar de avivamento hoje em nossas comunidades, em nossas igrejas, é muito difícil. Se nós olharmos hoje para a realidade das igrejas hoje, olharmos para a realidade do Evangelho que tem sido pregado, da forma que tem sido conduzido o Evangelho do Senhor, nós nos assustamos. Recentemente aí colocaram num palanque um cantor denominado gospel, cantando, e um homossexual ali, um travesti, fazendo a tradução em libras do louvor que está sendo cantado, e ali é tudo normal, está tudo certo, porque esse é o Evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, um Evangelho onde tudo é permitido, tudo você pode fazer, um Evangelho que qualquer coisa você pode agregar, e muitas coisas você pode incluir no Evangelho, e está tudo certo. E quando nós olhamos hoje para a realidade das nossas igrejas e das nossas vidas, nós precisamos e temos uma necessidade muito grande de um avivamento, de viver um avivamento em nossas vidas. Falar de avivamento nos nossos dias, nos dias de hoje, é como falar de algo fantasioso, inalcançável, irreal muitas vezes. Porque o pastor muitas vezes prega sobre um avivamento, você olha lá para trás e fala assim: nossa, deve ter sido muito bom lá na Rua Azusa. Nossa, deve ter sido algo maravilhoso lá na Europa, no leste da Europa, nos Países Baixos, aonde fomentou os grandes movimentos protestantes. Deve ter sido algo maravilhoso, mas para os nossos dias, eu acho que não cabe mais. E falar de avivamento hoje é falar de alguma coisa irreal, fantasiosa, muitas vezes inatingível, porque a igreja tem vivido, queridos, tempos sombrios. A igreja tem vivido tempos sombrios. A igreja tem vivido tempos difíceis, aonde pode ser que no futuro próximo eu seja obrigado como pastor a fazer um casamento homossexual aqui. Pode me obrigar para colocar até o revólver na minha cabeça, mas fazer eu não vou. Mas podem chegar até mim e querer me obrigar diante da lei a eu tomar uma atitude como essa. Ou muitas vezes seremos obrigados a fechar a nossa porta e se reservar no nosso ambiente, não poder fazer nenhum movimento externo, porque a lei não permite mais. Isso pode acontecer.
tem acontecido em outros países há anos. É assim que acontece, queridos. Nós vivemos tempos, a igreja tem vivido tempos sombrios. Olha lá a Europa como está hoje. O berço do grande avivamento, o berço do protestantismo. Você sabe o que é o berço do protestantismo? O lugar onde nasceu, o lugar onde aqueles grandes homens fizeram história, o lugar onde aqueles grandes profetas se levantaram, e você não tem noção do que aconteceu ali na Europa. O grande avivamento que aconteceu naquele lugar, os grandes movimentos pentecostais que surgiram naquele lugar, os grandes movimentos de cura e de restauração que aconteceram naquele lugar. E olha para a Europa como está hoje. Um país completamente longe dos caminhos do Senhor. Conversando com alguns pastores, até da nossa denominação, eles estão clamando por pastores brasileiros para ir para Portugal, para Londres, para Espanha. Eles estão clamando para pastores brasileiros irem para lá, porque não tem pastores mais naquele lugar. Um dia, em uma videoconferência, há uns 6, 7 anos atrás, um superintendente de Portugal me chamou em uma videoconferência através de um amigo, e ele falou assim: pastor, o que você quer para vir aqui para Portugal? Eu não quero nada, não quero ir não, estou de boa. O que você quer para vir aqui para Portugal? E mandou fotos da igreja, mandou fotos e vídeos. Aqui é a casa pastoral, aqui ó, é o templo. Só que a igreja está fechada, pastor, não tinha membro, e os poucos que tinham aqui, 2, 3 famílias, não estão vindo mais, e a gente fechou a igreja porque também não tem pastor. Mas se vier o pastor, essas 3 famílias voltam. Falei, que pensa. Essa é a realidade da Europa nos dias de hoje. O berço do protestantismo, o berço dos grandes movimentos que marcaram as nossas vidas até o dia de hoje, eles estão completamente longe da presença do Senhor. Hoje a Europa vive numa completa apostasia. Em uma completa apostasia. Por quê, querido? Vive numa completa apostasia. Olha os Estados Unidos. Olha os Estados Unidos como estão. Aonde grandes homens de Deus, como Martin Luther King e tantos outros pastores americanos surgiram nessa última geração, que impactaram as nossas vidas e tem impactado até os dias de hoje. Eu lembro que o meu irmão foi uma vez lá para a casa do meu tio, e ele contando, ele falou assim: Fê, eu fui na igreja lá, terminou a reunião de jovens, olha só, terminou o culto de jovens, a galera saiu da igreja e se encontraram na casa de um dos jovens. Isso aí meu irmão viu e me contou, tá? Não é conto não, como diz aí, conto da carochinha. Não, meu irmão viu e me contou. Saíram, foram para a casa de um dos jovens, abriram os porta-malas do carro, estavam cheios de cooler com bebida. E ali, som e bebida rolou a noite inteira. E todos os jovens da igreja saíram da igreja e foram para essa reunião, exceto o meu irmão e minhas primas que estavam no culto. Para eles é algo normal. Para eles é algo que faz sentido. E hoje os Estados Unidos têm vivido essa onda de evangelho superficial, raso. E é nesse caminho, querido, que a nossa nação está caminhando. Você acha que nós estamos longe disso? Não estamos longe disso. Hoje eu vi uma foto que minha esposa me mostrou. Ontem uma pessoa estava no bar bebendo, numa boa, e hoje de manhã postou foto na igreja tomando Santa Ceia no culto de manhã. Você vai me dizer que nós estamos longe disso? Nós não estamos longe disso. Estamos mais perto do que nós imaginamos. Ontem à noite estava ali na festa, na bagunça e coisa nada, e
hoje de manhã na igreja posta com um copinho no Instagram, um copinho da Santa Ceia, glória a Deus, aleluia, buscando a presença do Senhor. Querido, a nossa nação tem caminhado para isso, a passos largos, por sinal. A apostasia, a falta de compromisso com o reino. Nós estamos caminhando para isso. A cada dia que passa, o mundo e as coisas do mundo têm se tornado comuns dentro dos lares e dentro da igreja. Ao invés da igreja impactar o mundo está impactando a igreja. Ao invés da igreja impactar a geração, essa geração está impactando a igreja. Aí eu te pergunto, é sadio esse evangelho que nós estamos vivendo? É sadio a forma que os crentes têm vivido nos dias de hoje? Que a igreja tem vivido nos dias de hoje? Coisas simples do evangelho, coisas simples, são negociadas. Diretrizes que são colocadas na palavra do Senhor, elas são negociadas. E o que diz a palavra do Senhor ali em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, o texto ali que fala sobre a Santa Ceia? O que diz ali o texto? Aquele que comer o pão e beber do cálice de forma indignamente, será réu do corpo e do sangue até que o venha. Aí, como uma pessoa que vive uma vida completamente depravada e longe dos caminhos do Senhor, no dia da Santa Ceia, ela chega e toma a Santa Ceia como se não tivesse acontecido nada. Pega o pão e pega o cálice, que simboliza o sangue e o corpo de Cristo, e aquilo que é uma diretriz, uma lei do Senhor, fala assim: olha, vocês não devem fazer isso de forma indigna. Ou seja, precisa haver dignidade naquilo que vocês vão fazer, precisa haver verdade nisso aqui. Vocês não podem fazer isso aqui de forma indigna, senão vocês serão réus do corpo e do sangue, até que eu venha. Ou seja, vocês estão se prejudicando, vocês estão se contaminando. E coisas simples do Evangelho são negociadas. E a pessoa vive uma vida completamente fora dos padrões, mas no dia da Santa Ceia, vamos adorar o Senhor. O corpo e o sangue de Cristo que me lavou dos meus pecados. Não lavou muito bem, não. Talvez esse sangue, que ele bebeu, não lavou tão legal, não. Não tinha a quantidade de alvejante para lavar mesmo de verdade. Querido, são coisas simples que estão sendo negociadas. Isso aqui eu citei um exemplo só. Um exemplo. Mas eu poderia citar vários exemplos. Com relação aos dízimos e às ofertas, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida, se eu não repreender o devorador, aquele que consome o fruto da tua terra. Querido, mas lá no começo, roubará o homem a Deus? E muitas vezes nós negociamos coisas simples do Evangelho pelos nossos prazeres, pela nossa vontade. Nós estamos caminhando cada dia mais, querido, a viver da forma que os outros países têm vivido o Evangelho. Mas nós não podemos de forma alguma negociar princípios básicos do Evangelho. Não podemos de forma nenhuma negociar e colocar o Evangelho de barganha. Eu vou dar, mas eu quero algo em troca. Eu vou fazer, mas eu quero ser abençoado. Com Deus isso não funciona. Com Deus isso não funciona. Querido, precisa haver verdade nos nossos corações, porque se Cristo vê verdade nos nossos corações, Ele nos abençoa. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele nos visita, Ele nos abençoa. Por isso a necessidade, querido, de um avivamento urgente.
Precisamos de um avivamento urgente, urgentíssimo. Precisamos desse avivamento, porque o mundo tem vivido, abre lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós estamos vivendo um tempo, querido, primeiro aspecto aqui que eu consigo enxergar da forma que nós temos vivido. Nós temos vivido uma época de uma frieza espiritual muito grande. Muito grande. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 5, 14, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Levanta desse sono. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós vivemos um tempo de frieza espiritual. Pastor, mas frieza sim. A frieza espiritual ela tem levado o povo a um sono profundo. A frieza espiritual tem levado o povo a um sono profundo. Tem muitos crentes dormindo, tem muitos crentes acomodados, tem muitos crentes que nem para acordar é difícil. Pode despertar em 300 vezes o despertador, o camarada não acorda. Nós temos vivido uma época assim. A frieza espiritual, querida, ela não vem da noite para o dia. Escuta isso, a frieza espiritual, ela não vem da noite para o dia. Eu acordei mal, não estou legal, pastor. Aconteceu alguma coisa, eu não estou bem. Querido, a frieza espiritual, ela não vem da noite para o dia. Ela vem em doses homeopáticas. Doses homeopáticas. São coisas que nós vamos fazendo ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, no outro ano. Desperta ao que dormes. Sabe o gelo? Você larga ali um bloquinho de gelo ali, ele sai do estado sólido para o líquido assim, de uma vez, rapidinho? Não, ele demora um tempo para descongelar. A frieza espiritual ela vem em doses homeopáticas. Eu paro de orar, paro de buscar a presença do Senhor, eu paro de ter comunhão com a igreja, eu paro de buscar mais a presença do Senhor, eu começo a olhar mais para o mundo do que para Cristo, e as coisas vão acontecendo. Quando você vê, querido, você já caiu na frieza espiritual, e a palavra do Senhor para você é: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. A frieza espiritual é o afastamento da presença de Deus. Nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Não conseguimos mais sentir o calor do Senhor nas nossas vidas. Nós não colocamos mais o Senhor como primícia das nossas vidas, como centro das nossas vidas. Tudo, entenda aqui, tudo é prioritário, mas menos o Senhor. Tudo é prioritário, mas menos o Senhor. Querido, porque quando Cristo é o centro das nossas vidas, não importa o que aconteça, o meu desejo é adorar ao Senhor, seja o dia, a hora e como for, o meu desejo é adorar ao Senhor. Eu não sei se você tem essa paixão no seu coração, mas se você não tem, querido, você precisa resgatar isso. Porque quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos um desejo ardente no nosso coração de se consagrar e de que vidas experimentem o mesmo que nós estamos vivendo. É assim, é uma coisa ardente. Eu não posso ver uma pessoa passando por algum tipo de dificuldade e saber que aquela pessoa, se ela tivesse com Cristo, a vida dela seria diferente. E eu não posso me conformar com isso.
Eu não posso deixar as coisas como estão. Eu não é. Falávamos sobre isso, né, mãe, esses dias. Minha mãe estava comentando sobre isso. Eu vou orar, vou pegar ali, vou sair orando. Ela falou, vou orar. Por quê? Porque surgiu o desejo no coração dela. Não dá para viver daquele jeito. E o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou orar. Na hora que deitar na cama, na hora de sentar na cadeira aqui, o negócio vai dar uma chacoalhada ali, você vai ver, o Espírito Santo vai pegar. E, meu irmão, o resto é com Deus, é Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz. Mas precisa sentir esse desejo ardente no nosso coração. Nós deixamos sempre o Senhor como segundo plano das nossas vidas. E isso não está certo, irmãos. Não está certo. E eu falo isso com dor no meu coração. Não está certo. O Senhor precisa ser a primícia nas nossas vidas. Em tudo. Em tudo. Não pode ser o segundo plano das nossas vidas. Porque o propósito de você ter nascido foi para adorar ao Senhor. Não foi para ser rico, bem sucedido, ou engenheiro, ou isso, aquilo outro. Não. Você nasceu com o propósito de adorar ao Senhor. Esse é o seu primeiro propósito. Aleluia. Você não nasceu com o propósito de fazer isso, aquilo outro. Isso são consequências da vida. Mas você nasceu com o intuito de adorar ao Senhor. E isso muitas vezes nós temos negligenciado. Precisa ser a primeira coisa das nossas vidas. O que a palavra do Senhor diz? Que é onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Aonde está o meu tesouro, é ali que está o meu coração. Será que o nosso tesouro está na presença do Senhor, na casa do Senhor? Será que nós temos amado a casa do Senhor? Essa aqui é a casa do Senhor, irmãos. Cada um de vocês são templos do Espírito Santo. Eu preciso amar como crente cada um de vocês. E vocês precisam amar cada um de vocês. Se o dedinho do pé estiver passando por dificuldade, o corpo tem obrigação de saber o que está acontecendo com o dedinho do pé. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Se o dedinho do pé estiver machucado e ferido, o corpo de Cristo tem obrigação, não é obrigação do pastor, é obrigação do corpo de Cristo, saber como o dedinho está. É assim que funciona. Não é o pastor que tem obrigação, o pastor ele tem obrigação de cuidar do rebanho, mas o corpo ele cuida de si só. O corpo de Cristo cuida do corpo. Se o dedinho estiver falhando, querido, corta o dedinho para você ver o que acontece. Sabia que você perde o equilíbrio? Você tem que reaprender a andar se você cortar o dedinho. E você acha que não serve para nada aquele dedinho feio que você tem no pé, tudo torto. Você está rindo o que, Maria? O seu não é bonito. Não é bonito. Você acha que não serve para nada aquele dedinho, mas aquele dedinho serve para nada. Se faltasse no vinho, estiver doente, não serve para nada. É um peso morto. Meu irmão, arranca aquele dedinho para você ver. Você precisa fazer fisioterapia para você reaprender a andar. Você perde o equilíbrio. Já ouvi testemunho de pessoas que cortaram alguns dedos do pé, eles perdem o equilíbrio. Não conseguem andar nunca mais direito. E o corpo fica manco o resto da vida. Querido, é obrigação nossa como corpo. Chega de viver no raso, de se contentar com as migalhas. Chega de se contentar com as migalhas. O sobrenatural ele é conquistado através de muita consagração e devoção. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te da tua sepultura e Cristo resplandecerá sobre ti. Você pode dar glória a Deus, querido? Cristo resplandecerá sobre ti. Hoje o Senhor quer aquecer a tua vida. Hoje o Senhor quer aquecer a tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele quer aquecer a sua vida. Chega de viver no raso.
Chega de viver uma vida sem compromisso. Chega de viver uma vida de mesmice. Deus quer compromisso com você. É isso que Ele quer, querido. Cristo, Ele quer te aquecer nessa noite. Chega de viver nas migalhas. Ou você olha para a sua vida e você fala assim: não, eu já estou fazendo, como a Bíblia falou, estou fazendo o suficiente. Quando ela ministrava, eu lembrei disso. Será que eu tenho feito o suficiente para Deus? Meu irmão, eu falo por mim, eu não tenho feito nada. Se somar tudo que eu faço, eu não tenho feito nada. Poderia fazer muito mais para Deus. Se você fizer uma análise da sua vida, você vai ver que você não tem feito nada. Por mais que você tenha feito, você não tem feito nada. Que nessa noite, querido, eu e você possamos entender que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas em nome de Jesus. Outra coisa importante que o Senhor me trouxe à memória, em Mateus, capítulo de número 13, volta os seus olhos para lá. Uma outra coisa que acontece muito na nossa vida e que precisa mudar urgentemente, senão o avivamento não acontece em nós. 13:58, Mateus 13:58. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nós estamos vivendo uma geração incrédula. Ah, mas eu acredito, pastor. Você tem certeza que você acredita? A incredulidade é a falta de fé. Mas preste atenção aqui, ó. A forma mais desastrosa de incredulidade é quando nós temos dificuldade de crer. A forma mais desastrosa de incredulidade é quando nós temos dificuldade em crer. Podemos até ser salvos e crer em Jesus, mas temos dificuldade de largar a incredulidade da nossa vida antiga. A forma mais cruel de incredulidade é quando nós temos dificuldade de crer, dificuldade de acreditar. Em certos momentos da nossa vida, querido, nós sentimos que Deus não pode fazer. Já se sentiu assim? Sabe aquele momento que você tem mais dificuldade, está passando por lutas, por provação, e você olha e fala assim: mas eu acho que aqui Deus não pode me ajudar. Eu acho que Deus não pode me socorrer nesse momento. Eu acho que Deus não pode fazer nada. E caímos em uma mentira que Deus não pode fazer. E nós não entregamos o nosso coração 100% para Deus, porque achamos que Deus não quer cuidar dessa situação. E muitas vezes Deus está esperando: meu filho, se entregue 100% a mim, você vai ver o que eu vou fazer sobre a sua vida. E muitas vezes a incredulidade não nos deixa ver a ação de Deus sobre as nossas vidas. Não permite um avivamento sobre as nossas vidas. Querido, aquele povo poderia muito bem ver um avivamento maravilhoso. Porque se você ler o texto ali em Mateus 13, você vai ver que o texto, o Senhor fala assim: olha, o profeta, ele não tem honra na sua casa. Na sua casa o profeta não tem honra. O que ele estava dizendo aqui? Eu fui desprezado. Eu queria abençoar o meu povo, mas por causa da incredulidade deles, eu não vou fazer. Você entendeu o que o Senhor estava dizendo? Assim, eu tinha tanta coisa para fazer para vocês. Eu tinha tanta coisa para vocês experimentarem, tanta coisa para derramar sobre vocês, mas por causa da incredulidade, eu não fiz. E o Senhor tem tanta coisa para fazer na minha e na sua vida, querido. O Senhor tem tanta coisa para derramar sobre nós. O Senhor quer um avivamento sobre as nossas vidas, mas muitas vezes, por causa da incredulidade, ela não acontece. Você quer viver um avivamento em sua vida?
largue a incredulidade e se entregue 100% a Cristo. Chega de pensar que Deus não pode fazer ou não quer fazer. Ele sempre quer fazer, mas você precisa colocar o seu coração diante do Senhor. A incredulidade, querido, não permite que vejamos a glória de Deus. A incredulidade não permite muitas vezes que nós vejamos o agir de Deus nas nossas vidas. E o Senhor, Ele quer derramar sobre mim e sobre você um grande avivamento. Mas para isso, a incredulidade tem que ser colocada de lado, para que Ele possa fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Amém? Eu não fiz por causa da incredulidade deles. Eu não fiz mais. Eu até tinha desejo de fazer. Eu ia fazer. Eu estava preparado para fazer. Mas por causa da incredulidade, eu não pude fazer. Querido, que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. Que essas palavras não sejam para mim e para você. Olha, eu quero fazer. Eu quero visitar a vida do Gui. Eu quero visitar a vida do Lincoln. Mas eu estou com tanta vontade de fazer, com desejo de fazer, mas não posso fazer por causa da incredulidade. Querido, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não permita que a incredulidade nos tire da presença de Deus, nos afaste da presença de Deus. Terceira e última coisa, Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu encerro por aqui. João, capítulo de número 12, versículo de número 13. Esse versículo mesmo. Esse aqui mesmo. Versículo de número 13 diz assim: pegaram os ramos de palmeira e saíram ao encontro, gritando, ou adorando, ou orando, exaltando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e um montoneiro, como está escrito. Querido, aqui o povo estava adorando ao Senhor Jesus, exaltando aquele que veio, aquele que estava ali um jumentinho. O Senhor estava ali visitando aquele povo. E quando o texto diz que o povo se levantou com ramos em adoração ao Senhor, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor estava, aquele povo estava adorando ao Senhor, bendizendo o nome de Deus Todo-Poderoso, exaltando o nome dele. Querido, a chave é a adoração. A chave é a oração. A chave é a consagração. Amém, queridos? A chave para um verdadeiro avivamento é a adoração, é consagração, é oração, é busca incessante. Olha o que diz. Separei duas frases aqui de dois homens de Deus. A primeira diz assim: quando Deus está prestes a fazer algo novo e poderoso, Ele sempre coloca o seu povo em oração. Quando Deus está prestes a fazer algo novo e poderoso, Ele sempre coloca o seu povo em oração. Jonathan Edwards. Outra frase: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar e dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. John Wesley. Olha que interessante. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus.
Querido, a oração, a adoração nos faz viver o sobrenatural de Deus. Não sei se você entendeu essa frase aqui, mas pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, nós podemos cantar muito bem, podemos pregar muito bem, podemos dançar muito bem, mas se nós não soubermos levantar um povo que ora e que adora o Senhor verdadeiramente, seremos um povo sem a presença de Deus. Querido, para subir nesse altar aqui, você não precisa saber cantar bem. Para subir para pregar aqui, você não precisa saber pregar bem. Você só precisa ter a unção de Deus, a presença de Deus. Nada mais. A única exigência para você subir aqui para cima é uma vida consagrada. Se você toca bem, se você canta bem, se você pula bem, se você prega bem, para mim não faz diferença nenhuma. E eu tenho certeza que para Deus também não. Mas subir aqui sem a presença de Deus não tem como. E a exigência é: se nós não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Que nós verdadeiramente sejamos uma geração que não estão preocupados com o show que pode dar, o que pode fazer, a forma mirabolante que pode acontecer, mas sim um povo que se levanta verdadeiramente em adoração. Amém, queridos? Jesus Cristo entrou em um jumentinho, passou pelaquela cidade em um jumentinho, simples e humilde, sem pompa. Não passou num cavalo, num galardo, num quarto de milha, bonito, imponente, não. Foi um jumentinho, foi o que conseguiu ainda. Senão ia ser um pôneizinho, ou até uma cabrinha, ele ia entrar do mesmo jeito. Porque ele não estava preocupado em pompa. Ele só queria a adoração. E aquilo ele conseguiu. Querido, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O avivamento está diretamente ligado, querido, ao relacionamento que temos com Deus. O avivamento está diretamente ligado com o relacionamento que temos com Deus. Mais relacionamento, mais poder. Menos relacionamento, menos poder. Mais relacionamento, mais presença de Deus. Menos relacionamento, menos presença de Deus. E é assim que funciona. Quer viver um avivamento em sua vida? Coloque a sua vida em consagração e adoração ao Senhor. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Não importa, não importa. O Senhor está à procura de adoradores legítimos, verdadeiros, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu não sei se você compreendeu a mensagem dessa noite. Mas eu queria que você saísse daqui refletindo sobre a sua vida nessa noite. Será que você tem vivido um tempo de frieza espiritual na sua vida? Será que você tem vivido um tempo de incredulidade? Será que você tem vivido um tempo onde você tem colocado a consagração e a oração de lado? O Senhor está chamando você nessa noite para ter mais intimidade com Ele. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E que você faça uma oração simplesmente. A única coisa que você vai pedir ao Senhor, porque todos nós aqui estamos no mesmo barco. A única coisa que você vai pedir ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que você possa pedir perdão ao Senhor, porque nós temos sido falhos com Ele.
E que nessa noite você possa dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que o Senhor me perdoe. Porque eu poderia fazer tanto. Eu poderia me importar tanto. Eu poderia desejar tanto, mas eu não desejo. Eu poderia me envolver tanto, mas eu não me envolvo. Eu poderia fazer tanto, mas eu não faço. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Você pode dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa, Senhor. Tem misericórdia da minha família, meu Deus. Pai, eu poderia fazer tanto, mas muitas vezes pela minha comodidade, por não querer sair da minha zona de conforto, por não querer abrir mão muitas vezes das coisas que eu gosto, eu não faço. Muitas vezes pela vergonha, muitas vezes pela timidez, muitas vezes mesmo por preguiça, eu não faço. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Senhor, que o Senhor levante aqui nessa igreja uma geração que verdadeiramente se importa com o mundo lá fora. Um avivamento começa em nós. Um avivamento começa nos nossos corações, Pai. Assim como a frieza espiritual ela vem de forma devagar, de forma em doses homeopáticas das nossas vidas, Pai, eu também quero ser cheio da Tua presença, que o Senhor me encha todos os dias e eu possa ser cheio da Tua presença. Que toda vez que eu me sentir para baixo, triste, desanimado, que o Senhor lembre que eu fui chamado para te adorar, que eu fui chamado para saquear o inferno. Eu fui chamado para saquear o inferno. Bendito seja o Senhor. Eu fui chamado para saquear o inferno. Será que você pode dizer isso para o inferno escutar? Você pode dizer isso? Eu fui chamado para saquear o inferno. Eu fui chamado para saquear o inferno. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Fique seus olhos fechados. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A partir de hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. A partir de hoje, você vai se sentir tão incomodado, mas tão incomodado com as coisas que vão acontecer ao teu redor, que você não vai conseguir ficar de boca fechada. O Espírito Santo vai te incomodar de uma tal maneira que você vai ser obrigado a abrir a sua boca e declarar a grandeza do Espírito Santo sobre essas vidas. Eu profetizo sobre a sua vida que uma inconformidade muito grande está entrando no seu coração nessa noite. E você não vai se conformar com aquilo que está acontecendo ao teu redor. E o Senhor vai te colocar em situações onde a sua fé será provada, a sua fé será testada. Mas você sairá de lá exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Levanta tu que dormes. Levanta da tua sepultura. Porque quando você levantar da sua sepultura, o Senhor resplandecerá sobre ti. Aquele que estava morto não está mais. E o Senhor está resplandecendo sobre ti nessa noite. Bendito seja o Senhor. Que uma grande inconformidade recaia sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo isso sobre você. Glória a Deus. Ah, pastor, mas tem promessa e profecia mais esquisita é essa. Eu profetizo sobre você que uma grande inconformidade vai surgir no seu coração e você vai ficar tão inquieto, mas tão inquieto, que você não vai suportar ficar num ambiente onde pessoas precisam ouvir o Evangelho, pessoas precisam de oração, de um renovo, e você ficar de boca fechada.
A sua inquietude vai tocar ao coração dessas pessoas, e aonde você colocar a planta dos seus pés, o Espírito Santo irá te acompanhar. As pessoas olharão para você e verão uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aonde você for, você será um farol, e as pessoas olharão para você e verão a graça e a formosura do Espírito Santo sobre a sua vida. Chega de viver no raso, chega de viver no superficial, chega de viver com água nos atelhos. Não, eu quero água nos ombros, eu quero ser submergido pela tua presença, eu quero ser cheio da tua presença. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Não nos conformeis com esse século, mas transformai-nos pela renovação da sua mente. Então seja boa, perfeita e agradável a presença de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo te toque nessa noite. Sabe as pessoas que não vieram na igreja hoje? O Senhor vai te incomodar tanto, querido, para você mandar uma mensagem para essa pessoa, saber como é que eles estão. Sabe aqueles que faz tempo que não vêm na igreja? O Senhor vai te incomodar tanto, que você pode ter uma certeza no seu coração que a palavra que sair da sua boca vai ser refrigério para aquela alma. Então só tem uma coisa para dizer para você: seja a boca de Deus, seja a boca de Deus, seja a boca de Deus. Você entendeu, querido? Seja a boca de Deus. Abra os seus olhos, diga para essa pessoa que está ao seu lado: seja a boca de Deus, 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 querido. Seja a boca de Deus mesmo. Mas senta a boca com vontade. Quando é para Deus, você pode sentar a boca com vontade, sem dó. Seja a boca de Deus. Querido, que essa inconformidade fique no seu coração essa semana inteira. Você vai ficar tão inquieto, que você não vai conseguir ver o diabo sapateando na vida das pessoas, sem você se levantar e dizer: epa, aqui não, nessa vida não, eu vou orar e o milagre vai acontecer. Eu vou orar e o milagre vai acontecer. Amém, Isaac? Eu vou orar e o milagre vai acontecer. Amém? Eu vou orar e o milagre vai acontecer. Bendito seja o Senhor. Que você saia daqui incomodado. Nunca fiz essa oração na minha vida, para você sair do culto incomodado. Mas o meu desejo hoje, do Espírito Santo hoje, é que você saia daqui incomodado, inconformado com as coisas que têm acontecido. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa. Que os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, os que estão em sua casa, sinta essa inconformidade do Espírito Santo, e eles possam fazer a diferença, Pai. Aonde quer que eles forem, eles possam fazer a diferença. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor tem falado grandemente conosco. Senhor, eu te louvo nessa noite. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita os teus filhos nessa noite. Bendito seja o Senhor. Amém, queridos? Eu já vou orar e já vou dar a bênção, mas antes eu preciso, agora no final do culto, eu preciso me reunir com os líderes de ministério, tá? Líderes das mulheres, missões, JMI, das crianças, escola dominical, né? Eu acho que só esses aqui. Eu preciso reunir com os líderes aqui 5 minutinhos, rapidinho, depois do culto, tá bom? Que já terminou aqui, já vim aqui rapidinho,
só trocar uma ideia com vocês e a gente já libera. Bênção de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça poderosa do Espírito Santo do Senhor seja sobre as nossas vidas e sobre a sua vida, e que você seja um crente inconformado e saia daqui incomodado com tudo que você ouviu nessa noite. Bendito seja o Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.